Olá, alunos do nono ano, professor Leandro falando. Estou aqui para a gente fazer a correção do PET 1, semana 1, ok? Então vamos lá. Esse recapitulando aqui, olha, eu quero que vocês prestem muita atenção, leia ele com calma, com atenção, porque esse recapitulando aqui são conteúdos que vocês já estudaram em anos anteriores, em séries anteriores, então ajuda bastante na hora da resolução das atividades, ok? Aqui esse exercício vai falar sobre dízima decimal exato e sobre dízima periódica, né? O que é um decimal exato e o que é uma dízima periódica. Então aqui, olha, transforma a fração meio em decimal, dividimos 1 por 2. Então se eu pego 1 e divido por 2, eu tenho 0,5. 0,5 é um decimal exato, ele é decimal e ele é exato aqui, termina com 5. Quando eu pego 1 e divido 1 por 3, né, eu tenho aqui um número irracional, eu tenho um número racional aqui, 1/3. Quando eu divido ele por 3, eu tenho 0,333. Então essa reticência aqui significa que eu tenho uma dízima periódica que não termina aqui, que esse 3 segue infinitamente, ok? Então aqui a atividade, né? A atividade número 1, observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal. Os números racionais que na forma decimal, ok? Então aqui, deixa eu só tirar aqui a gente tem então um número 7 dividido por 9, né, que é 0,777. 13 dividido por 99, que é 0,131313. 3 dividido por 9, 0,333. E 211 dividido por 99, que é 2,131313. Então, repare que todos eles, olha, tem reticências aqui. Então, todos eles são dízimas periódicas. Então, aqui, olha, essa dízima aqui, o meu período, quem que repete? Não é o 7, então eu tenho 7. Aqui, quem que repete? Não é o 13, então eu tenho 13 como período. O 3 como período e aqui também o 13 como período. Ok? Então o número 1 pediu para fazer isso. Só pegar a calculadora e fazer a divisão. Aqui na letra A da número 1, quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Quais os períodos delas? Então aqui, olha, todos são dízima periódica, né? Todos são dízima periódica. Quais são os períodos? Então, é o que eu falei. O período da primeira aqui é 7, 13, 3 e também 13. Então, o período é o que repete, ok? Aqui, observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, qual ou quais as relações podemos identificar? Então, repare aqui, pessoal, olha, aqui eu só tinha no meu denominador aqui, olha, 9. O meu período que repete aqui foi apenas um número, olha aqui, só repete o 7. Quando eu tinha 9, eu tinha dois algarismos, que eu tenho dois algarismos aqui no meu período. 9, um algarismo, né, só o 3, 9, dois algarismos. Então, a relação que a gente tem é, se eu tiver só 9 aqui no meu denominador, eu vou ter um período, um algarismo, um período. 9, dois algarismos, ok? Então, essa é a relação que a gente encontra aqui, né, na letra B. Então, fração com denominador 9, período, um algarismo. Fração com denominador 99, período tem dois algarismos. A número 2 pediu para a gente dividir, olha, divida o numerador pelo denominador nas frações do quadro a seguir e assinale o resultado encontrado, se é um número decimal exato ou uma divisão periódica. Então é só a gente pegar a calculadora e dividir, né? 1 dividido por 2 aqui vai dar 0,5 e assim sucessivamente. Então eu simplesmente fiz um x aqui, né? Os que são decimais exatos, então meio que vai dar decimal exato. E repare que aqui, olha, o meu numerador é sempre 1. Eu tenho o numerador unitário, repare, sempre é 1. E o meu denominador vai de 2 a 22. Então, a análise que nós vamos fazer aqui, nesse 2, nós vamos fazer para essa tabela. Não significa que a conclusão que a gente chegou aqui vai servir para qualquer número fracionário, não, ok? Então, a número 1 aqui, olha, ou a letra A aqui, no caso o item A, né, decimal exato, dízima periódica, decimal exato, dízima periódica, decimal exato.
Aqui, dízima periódica, decimal exato, dízima periódica, dízima periódica, dízima periódica, decimal exato e dízima periódica. 1/16, decimal exato, 1/17, dízima periódica, 1/18, dízima periódica, 1/19, dízima periódica, 1/20, dízima periódica, 1/21, dízima periódica, 1/22, dízima periódica. Ok? Então, nesse quadro era só para a gente fazer isso, marcar qual que é dízima periódica e qual que é um decimal exato. Aí na letra A aqui, olha, o que você observa com relação aos denominadores de frações correspondente a números decimais exatos e de frações correspondente a dízimas periódicas. Então, se a gente analisar, vou até voltar aqui, se a gente analisar aqui, olha, o que eu tenho decimal exato aqui, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20, o 15, 16 e o 20. Então, se a gente analisar isso, olha, todos eles, as frações unitárias, né? Então, a fração unitária, o meu denominador, o meu numerador que é unitário, as frações unitárias com denominadores que são divisores de 16 e 20 geram números decimais exatos. Então, se a fração é unitária e todos os meus denominadores aqui, olha, for número divisor de 16 e 20, né, que é o 1, 2, 4, 8, 16 são os divisores de 16 e 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são os divisores de 20. Esses números, quando eu faço essa divisão, eu encontro decimal exato. E os demais eu vou encontrar uma dízima periódica. Então, frações unitárias que têm como denominadores os demais números de 2 a 22, que não são divisores nem de 16 nem de 20, geram uma dízima periódica. Então, o que eu consegui observar de padrão nessa tabela foi isso. Se vocês até conseguirem enxergar um outro padrão aí, vocês me falam. Ok? O que eu consegui visualizar foi isso aí. A letra B, com base nas suas observações, classifique os números racionais a seguir ao serem escritos na forma decimal em decimais exatos, né, DE, a gente vai colocar aí dízima periódica DP, sem realizar a transformação para a forma decimal. Aqui, pessoal, eu aconselho vocês a pegar a calculadora e fazer a divisão, porque não é padrão. Por exemplo, se eu pego aqui 11 e divido por 21, aqui vai ser uma dízima periódica, mas não quer dizer que todo número que dividir por 21 vai ser uma dízima periódica. Então, é bom que você pegue a calculadora e faça essa divisão. Então, aqui eu tenho dízima periódica, 57 por 8 vai ser uma divisão exata, né? Vai ser um decimal exato. 72 por 24 não vai ser nem decimal exato e nem dízima periódica, que eu tenho um número inteiro, 72 por 24, né? Vai dar um número inteiro. 7 por 3, dízima periódica, 44 por 80, decimal exato. 108 por 30 também um decimal exato. Então, a letra B era só fazer isso. E a número 3 pediu o seguinte, no contexto, recapitulando, né, no texto lá antes do exercício, há a informação que entre dois números racionais há infinitos outros números. Quais seriam esses outros números? São todos racionais? Pesquise um pouco sobre números irracionais. Então, a pesquisa aí eu vou deixar para vocês, né, fazer depois aí, né, na internet aí tem vários vídeos, texto aí falando sobre números irracionais. Mas aqui o que acontece é o seguinte, entre dois números racionais há infinito outros números. Quais seriam esses outros números? Então, nós temos entre dois números racionais, por exemplo, se eu pego aqui meio, né, e um outro número racional, se eu pego 1/3, entre esses dois números existe infinitos números, tanto racional quanto irracional. Então, entre dois números racionais, quaisquer, existem infinitos números racionais. E entre dois números racionais quaisquer, existem infinitos números irracionais. Então, matematicamente, a gente prova isso na reta numérica, né? E aqui, números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Então, o número irracional é um número que eu não consigo escrever ele na forma de fração. Ok? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Corrijam, né, a atividade de vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima.